Fala galera, que alegria estar com vocês mais um episódio e hoje num lugar diferente com um grande amigo Paulo. Que alegria, meu amigo, a gente poder conversar aqui, falar bastante. Então uma coisa que a Sempre, gente faz é falar. bastante. Mas a gente faz também, né? A gente fala Faz bastante, mas a gente também, né? faz. Mas antes eu quero fazer uns agradecimentos, se você me Perfeito. permite, antes de a Claro. gente começar aqui. Quero agradecer aqui, ó, eu até anotei aqui, o Rafael da R1, muito obrigado. É por causa do espaço aqui, gente. O espaço é sensacional. Tô realizado hoje, eu posso dizer, viu, meu irmão? Eu duvido que você não tenha vontade de sentar numa cadeira bacana Com dessa. certeza, a cadeira abraça a gente, né? O É. negócio é. E tem coisas que eu gosto de herói, então olha isso aqui, tudo incrível, espetacular. Obrigado, obrigado, a gente está muito feliz. E também o nosso amigo, Fernandão, Fernandão e o Sheraton, a gente tem que agradecer sem demais, né, por dúvida. essa oportunidade, parceria, eu nem vou dizer oportunidade, por essa parceria, Parceria. porque realmente são parceiros das nossas loucuras, podemos dizer assim. É mais um louco, né? Exatamente. E hoje, né, a gente vai falar bastante aqui sobre muito que eu acredito, que eu converso muito com vocês aí nas minhas redes sociais. Acabei conhecendo o Paulo, antes de mais nada, depois falo um pouquinho de você, Paulo, mas a gente já se conhece há um bom tempo. Você quer falar o tempo aí, Mais já, ou menos esses anos aí todos? 6 meses e 14 dias, mais ou 6 menos. meses e 14 dias. Mas é atemporal, né? Desde que a gente começou a conversar, eu acho que a questão de propósito, a questão de entendimento desses temas que nós vamos falar hoje, de inclusão, esporte, eu acho que isso faz com que a gente tenha uma sensação de conhecimento, de relacionamento há décadas, né? Então Ô isso, Paulo, eu preciso falar que você tem um nome bonito, né? Meu pai chama Paulo, né? Então, mandar um beijão pro meu pai aí, porque pô, grande abraço para o seu Paulo e eu gostaria de parabenizar ele pelo nome também, que eu acho um nome fenomenal e por aí vai. esse nome é bom, é É bom, forte, é né? forte, é forte. Mas fala um pouquinho aí pro pessoal te conhecer, né? De projetos e trabalhos que você já tem, que eu fico encantado cada vez que a gente conversa. Acho que é importante o pessoal entender. A gente vai falar, como já vocês estão vendo aí, o esporte, mas muito mais, né? O que é essa ferramenta esporte, quanto ela transforma vidas de fato, né? Eu acho que o esporte, a gente pode considerar que ele é um estilo de vida, né? Concordo. A função do esporte, o esporte é uma ferramenta de transformação social, econômica, capaz de chegar a lugares e pessoas que a gente não consegue nem imaginar. Verdade. E quando a gente presencia isso, traz uma força que é muito fácil de você levar para qualquer assunto, Sim. para qualquer dinâmica de mercado que você for falar. Eu, particularmente, tenho uma relação muito forte com o esporte, principalmente no continente africano. Né? E aí é uma questão apaixonante porque, de novo, o esporte não tem barreira. E quanto menor ou menos acesso você tem à infraestrutura, mais apaixonados as crianças e as pessoas são pelo esporte. Então, aquilo que a gente escuta muito de que falta infraestrutura, falta estrutura, cara, não falta. Falta é entender como é que faz. Sim. Se eu tiver uma bola, e eu tenho a referência prática, a gente tem um programa lá que você conheceu, junto com a Unesco, que a gente lançou em Camarões. Você vai me levar lá? Você vai levar não, você já está incumbido de lá. Você não sabe, mas você já é embaixador do projeto lá. Então tá bom, então. Então já está fechado. Assina embaixo. Está assinado. E a capacidade de inclusão dentro de um cenário desse, não estamos falando de inclusão do ponto de vista físico. Sim. Nós estamos falando da questão social, nós estamos falando da questão física, nós estamos falando da questão mental, nós estamos falando de relação internacional, de construção de relação diplomática. Verdade. Então, qual é a melhor maneira de você construir uma relação com alguém que você não conhece? Com qualquer assunto que você não vai criar conflito. Sim. O esporte não foi feito para criar conflito. Então, assim, quando lá a gente buscar Pierre de Coubertin na Olimpíada, quando trouxe a ideia da Olimpíada Moderna, nada mais era do que o sonho dele era quando o esporte poderia mudar o mundo. E continua até hoje. Então, Sem isso dúvida. tem mais de 100 anos e a lógica do esporte continua sendo essa. A própria Unesco, que mais estuda ciência, esporte e educação, coloca isso como um fator fundamental. Só que assim precisa um pouco mais de ações práticas para que o público, de uma maneira geral, consiga entender. Qual é a capacidade de eu usar o esporte enquanto ferramenta? Quando eu falo de esporte, eu estou falando de educação e, naturalmente, eu estou ligado à saúde. Verdade. Mas isso aí, do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, o esporte, eu sempre falo que o esporte, primeiro, que é um negócio que ele já nasce globalizado. Sim. Você é um exemplo prático disso. Sim. Quando você se intitula assim, um esporte de alto rendimento, você quer conquistar o mundo. Você não quer conquistar a sua base regional.
Você não quer ser o melhor do seu bairro. Você pode primeiro ser o melhor do seu bairro, mas você vai querer ser o melhor do mundo. Para isso, você vai se relacionar com o mundo. Então, assim, primeiro, o despertar de mundo para qualquer um. Seja a criança que está em Camarões, na Etiópia, ou seja alguém que está aqui na Zona Leste de São Paulo. Concordo. Ele vai se conectar, ele precisa buscar essa referência. Então, assim, primeiro, por isso, já nasce sem barreira. E a segunda, é um mercado bilionário, direta e indiretamente. Sim. Agora, falta, eu não vou chamar de profissionalismo, falta um melhor entendimento do que o esporte, por onde ele começa e até onde ele consegue chegar. O esporte para a guerra, mas o esporte pode criar guerra. A gente precisa tomar cuidado. É uma ferramenta, como é a internet. Sem dúvida. Você consegue se imaginar sem internet hoje? Difícil, né? Agora, você usa, a maneira de como você usa, quem define você é que faz a diferença. Então, assim, o esporte eu acho que é fundamental, a possibilidade de usar o esporte como construção, seja de relacionamento, como de resiliência, como no ambiente político, e a política pública, né? O esporte deverá ser sempre um princípio de política pública. É acesso, é um direito do cidadão. Esporte, cultura concordo. e lazer é direito do cidadão. Isso, para mim, são 3 pilares aí que tem que... E ainda digo que tem que caminhar junto, né? Sim. Quando a gente fala de esporte, falamos aqui da questão da gente vai falar de inclusão, tudo, mas o esporte, ele não tem limites nesse sentido, né? E quando... É que às vezes pode parecer simples na maneira de falar, e eu também entendo que é simples, só precisa executar e fazer. Né? Vocês estão vendo que a gente está num lugar diferente, um ambiente diferente, e é por isso que a gente vai falar de esporte também, né? Que tem o gamer, não é da nossa época. Não. É da sua época? É, mais ou menos. Qual jogo você jogava? Pô, o Atari, né? Atari, aí, ó, eu também, hein? E porque, como a gente vem do esporte competitivo, até o Atari dava esse prazer, porque você tinha que ficar lá em algum movimento frenético, então tinha uma adrenalina diferente. Sem dúvida, mas acho que é importante a definição, né, de esporte, para a gente entender o que é esporte, né? Acho que essa pode ser uma grande pergunta. Eu acho que a discussão, e não deve ser discussão, é como é que eu trago isso de maneira proveitosa, esse assunto. Se a gente for definir de maneira técnica, por exemplo, o Colégio Americano de Medicina de Esporte, o American College, ele define, ele separa atividade física, exercício e esporte. E vou te falar que a grande maioria da população se confunde entre esses três. Atividade física é qualquer movimento gerado pelo músculo esquelético que consuma energia. Ou seja, subir escada, dar uma volta a mais no quarteirão, um incremento de qualquer tipo de atividade que você faça. O exercício é uma atividade física planejada, ou seja, quando você vai na academia e você resolve que você vai fazer 3 séries de tal exercício, isso é um exercício porque é uma atividade física planejada. O esporte é o exercício em modo competitivo. Sim. Agora, como é que a gente avalia? É uma questão muito interpretativa e nós estamos passando por situações novas, né? Claro, claro. Desde quando a Olimpíada foi instituída, não existia nem computador. Nisso, né? Não se pensava nisso. Exato. Agora, o mais importante de tudo isso é como é que a gente tira proveito no sentido desse contexto. Só para a gente ter uma ideia, hoje a gente sabe, não precisa falar da importância de qualquer ser humano, da importância do bem-estar físico, mental e social. Se eu consigo usar esse diálogo, essa discussão para trazer isso à tona, a gente sabe que hoje acabamos de passar, e ainda acabamos de passar, eu acho que nós estamos numa pandemia do Covid, que mostrou a realidade da saúde de uma maneira geral e a própria fragilidade. Como é que a gente consegue trazer para esse ambiente de maneira favorável? A obesidade no mundo hoje é considerada uma pandemia. Esse é um dado importante, né? A obesidade é considerada uma pandemia, porque ela nada mais é do que uma inflamação generalizada. Sim. Se a gente entender que o Brasil é o primeiro do ranking em obesidade da América Latina e o 5º do mundo, a gente precisa entender que a gente pode usar esse movimento para melhorar esses dados. Exato. No Brasil, 60% da população está acima do peso. Só 10% da população, Daniel, praticam atividade física de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que não é nada do que a gente estava imaginando que a gente fazia. São 30 minutos de atividade física nos 5 dias da semana, totalizando 150 minutos de atividade física leve a moderada. Nós estamos falando que 10% da população praticam isso. Então, gente, 10%. É um negócio que realmente
assusta, né? E quando a gente fala 10% no país como o Brasil, nós estamos falando de 20 milhões de pessoas e as outras 200 Exato. milhões de pessoas. Para a gente ter ordem de grandeza, vamos falar, a Rússia tem 145 milhões de habitantes. Então nós estamos falando que nós temos uma Rússia e meia, basicamente, que tem um índice e um alto risco apresentado para a política pública. Sim. Assim, a questão assim, não é muito se é esporte, se é esporte e se não é esporte. De qualquer maneira, qualquer um precisa estar bem do ponto de vista físico, mental e social. Concordo. Eu até poderia aproveitar, já que você é um cara que gosta de desafios, é cheio de medalha. Quer me Depois, desafiar na natação? Não, né? Com boia eu vou. E se for de jet ski, eu tenho certeza que eu levo. Ó, aí, bom. Você imagina o seguinte, a gente podia aproveitar esse contexto, claro, e vamos imaginar pegar uma equipe de esportes, excelente, e implementar o mesmo protocolo que eu implemento numa delegação internacional, que você sempre trabalhou a vida inteira. Exato. E aí vamos atuar neles de maneira competitiva. Do ponto de vista, vamos fazer o treinamento do ponto de vista técnico, tático, físico, preventivo, nutricional e psicológico. Se você falar que vai, eu vou. Eu vou. Então tá fechado. Porque eu acho que isso é um ponto muito importante. Por mais que você fale, vamos falar dos jogos, por mais que você fale isso aí, a gente sabe o quão importante, eu nem vou falar aqui o físico, mas nutrição. O quanto é importante se alimentar bem. Sim. Né? Agora, eu não São faço ideia. 6 pontos que Exato. você colocou, que com toda certeza, se você faz isso na sua vida, você já tem uma qualidade de vida muito melhor. Aí tem alguns dados importantes, por exemplo, se hoje o estilo de vida fosse uma doença, ele é responsável por 60% das causas de morte. Então, assim, o que demanda uma melhora da sua saúde não é o que você faz de vez em quando. Verdade. São os seus hábitos. Isso. Hábito é aquilo que você faz de maneira repetida, quase que impensável, natural. Se torna natural, exato. Se torna natural. Assim como para você nadar, é natural. É natural. É bem natural. Mas a gente já marcou assim, eu posso nadar se você jogar vôlei. E aí a gente mata vai dar bom esse negócio aí. Vai ser um show de horror. Sim. Se a gente entender assim, primeiro a gente não entende o comportamento desse grupo. Você imagine que nós estamos falando aí, sei lá, quantos jogadores de esportes a gente tem? 20 milhões? 30 milhões? Os dados do Brasil Cresceu são muito, né? Muitos. Isso, são que sem 180 milhões de pessoas jogam algum tipo de game. E aí tem uma diferença que... E game, quando fala, é geral, né? É geral. E aí game é diferente de esportes. Depois eu fui entender um pouquinho disso. Game é um sudoku que você pode fazer, uma palavra cruzada é um game, como é o Minecraft, como é esse tipo de jogo. E esporte é quando você tem a competição. Então, exato. assim, aí já começa a ter um processo interpretativo daquilo que a gente tem como descrição técnica Sim. do que é o esporte. Então, quer dizer que é uma atividade física competitiva, o esporte é competitivo, é uma atividade física porque o cérebro também é um músculo. E naturalmente, vamos imaginar que para eu estar melhor do ponto de vista mental, reflexo, coordenação e tudo mais, eu preciso estar, se eu estiver melhor fisicamente, eu vou estar melhor do ponto de vista mental. Sim. Então, assim, agora, a gente pode transformar isso em dado. Então, assim, se a gente pegar, com certeza, um trabalho desse durante 90 dias, fazer um programa de treinamento de alto rendimento, o mesmo que se aplica nos esportes, em tese, tradicionais, aplicar no esportes, vamos entender isso como é que funciona do ponto de vista de dado. Sim. O que acontece do ponto de vista físico, mental e social. A partir do momento que você cuida dessas áreas, sem dúvida, eu não tenho dúvida que vai ter resultado. E resultado positivo. Seja do lado social, seja do lado físico e mental, né? A gente sabe o quanto tudo isso é importante para o esporte, gente. Vocês sabem o quanto que eu fiz aí, foram quase 20 anos fazendo isso aí e virou um hábito todos os dias você fazendo e você Exato. Muitos movimentos na natação, é por isso que é repetição e nada mais é também do que eu vejo que eles fazem. Sim. É uma repetição, então eles ficam jogando, mas imagina a gente realmente implementar isso aí, por isso que eu falei, eu tô dentro, vamos fazer, porque isso faz uma grande diferença. Sim, e aí a gente está falando de um grupo que a gente não tem conhecimento de hábito. Sim. Então, assim, como é que ele treina? O que ele come? Como é que ele dorme? Você sabe muito bem que uma noite mal dormida para um treino do dia seguinte é terrível. Faz diferença. Como é que isso impacta na relação dele, no período de treino dele? A gente
tá fora do nosso consumo. Sim. E esse grupo, ele nasceu com outro modelo de comunicação. Ele já nasceu no digital. Ele não assiste televisão. Esse grupo não assiste televisão. Então, até para as próprias marcas, como é que ela se relaciona com esse grupo? Nós estamos falando de potencial consumidor que não assiste a televisão, que ele não está vendo o noticiário, que ele não está vendo o programa esportivo tradicional da TV, que ele está no streamer hoje. Sim. A capacidade de alcance deles é gigantesca, inclusive para falar de temas extremamente importantes. Você imagine se a gente consegue fazer com que esse tema que a gente está colocando em pauta, independente se é esporte ou se não é, se a gente consegue uma melhora dos hábitos desse grupo, Sim. que tem um engajamento sensacional e que tem um modus operandi, eles já são daquele jeito. Se a gente consegue levar um pouco dessa informação e um pouco dessa intuição, eu acho que a resposta é positiva para todo mundo, não só para eles. Você está falando uma questão de política pública, de sociedade, de modo de pensar de uma maneira geral. Sem dúvida. Foca na questão da inclusão. Agora nós vamos pegar. Agora nós vamos entrar aqui. Pega firme nisso daí e tenta associar com isso que ele está falando agora. Porque eu acho que isso daí é um corte muito bom para esse ponto. Beleza. Pode seguir? Bom, eu acho que com tudo isso que está falando, né, eu falei no início aqui da inclusão, para mim isso agora a gente colocar a inclusão aí. Eu não estou falando aqui, pessoal, não entenda a inclusão, pessoas com deficiência apenas não. A gente pode citar, como você falou, da Zona Leste lá, então pega um menino lá. Eu tenho certeza que eles jogam já Free Fire, essas coisas aí que falam, não é? Tô certo, hein, mano? Free Fire, o negócio obviamente que a gente é um expert bem limitado, né? Sim, então, sim. Eu fui entender um pouquinho, eu fui conversar com até o pessoal especialista, obviamente, de esportes, para entender por que o Free Fire é tão... acho que é o jogo mais jogado do mundo e tudo mais. Eu quero falar um pouquinho também. Eu fiquei, cara, você vai falar aí, eu sinceramente, assim, eu falei, cara, isso é incrível, isso para mim é inclusão. Exatamente, começa por aí. Então, assim, a lógica de como o jogo foi desenhado, a empresa que produziu esse jogo, ela entendia que ela precisava usar o celular, que vai ser o poder de comunicação de todo mundo, e pensou numa tecnologia já para o celular e já com menor consumo de dados para poder rodar em basicamente qualquer tipo, não precisa ser um smartphone, qualquer tipo de celular. Então isso nada mais é do que a inclusão. Ele quis alargar a base dessa pirâmide da maior maneira possível. E por mais que hoje a grande maioria dos países tem mais celular do que gente. O Brasil tem mais celular do que gente. Você pega a Índia, você pega e vai ser uma natureza. Sim. Então ele começa por essa inclusão. E se a gente avaliar um pouquinho... Facilita o acesso, né? Total. E o fato facilita um acesso. Você imagine o poder que você tem. Você está falando de um esporte competitivo. Você está falando com o seu competidor que está na Malásia. Exato. Que está do outro lado do mundo. Falta, de repente, a gente poder aproveitar isso. Você imagine a gente ter um jogo desse do ponto de vista de arquitetura. Um jogo desse do ponto de vista de turismo. Por que a gente não aproveita isso e leva isso para a educação? Cara, vai ser o maior processo de inclusão do mundo, porque se associa a inclusão com a educação. Para qualquer tema. Eu acho sensacional, né? A gente falou desse menino lá da Zona Leste, mas também eu coloco as pessoas com deficiência que a gente vê vídeos aí jogando com os pés, né? Então, sim, você imagina. Porque o acesso, ele tá a todos, que facilita tudo isso quando, né, foram lançar esse jogo, já pensou nisso. Sem dúvida. Mas outra coisa que eu acho incrível, né, é que isso não está limitado à característica da pessoa. Né? Se ela tem a deficiência ou não, isso não se limita a isso. Isso, para mim, realmente é uma verdadeira inclusão, né, do que eu entendo. Eu vou te fazer uma pergunta, por exemplo. Para algum, você conhece muito mais PCDs do que eu. Sim. Algum deles falou que não tem um celular porque é PCD? De jeito nenhum. Por aí, a gente já pode usar esse parâmetro para transformar isso numa grande ferramenta. E tem muito nadador aí que joga, viu? Eu imagino que deve ter, só não convida eles para jogar porque a gente está numa outra geração. Exatamente. Para nós não é bom, não. Sim. Então, você imagina que você pode utilizar essa ferramenta como principal processo de inclusão. Qual que é o principal fundamento do esporte? A gente sabe que o esporte de alto rendimento é extremamente seletivo. Exato. E é desgastante. A gente é um limiar muito pequeno de que vai ser um atleta de alto rendimento. Porém, o esporte foi feito... Que ensina, né? Exato. Ele não foi feito para o atleta de alto rendimento. O atleta de alto rendimento é o super-herói.
E o ser humano precisa de super-herói, ele gosta Eu ia de falar super-herói. isso, né? Porque assim, quando eu comecei, muitas pessoas sabem, ou se não a maioria, que eu vi o Clodoaldo, que foi um outro grande atleta, referência do esporte paralímpico. E eu acredito que a gente precisa de referências. Exato. Então a gente está falando aqui dos games, né? Então você pega essas referências, esses caras hoje que são referências para essa molecada e ela fala, poxa, eu posso chegar lá, independente da onde ela viva, né? Então acho que isso Gênero, pra mim, físico, independente de... Isso é inclusão. sim, E a gente não parametrizar a inclusão. Se é a de inclusão jeito nenhum, por classe, por gênero, por raça. Não, é inclusão. sim, É permitir acesso. Existe uma dificuldade muito grande em falar isso. Se a gente pega hoje, você imagina a capacidade de a gente levar essa questão da tecnologia, do esportes, para o ambiente do deficiente. pô, Levando a lógica do esporte, a gente sabe que é um percentual pequeno que vai ser altamente competitivo. claro, Só que todos eles vão ser informados com as mesmas questões que o esporte deixa. A questão do respeito, a questão da igualdade, a questão da determinação, foco, resultado, meta. Isso disciplina, é exatamente, e de maneira prática. Você imagina que para você fazer um esporte coletivo hoje, vamos imaginar que coletivo você precisa de mais alguém. sim, Se a gente fizer um paralelo com o esporte, eu preciso de mais alguém. Eu preciso de uma bola. E eu preciso de um meio externo. Sim. E eu preciso de um mínimo de estrutura. O celular hoje, ele está possibilitando que você faça isso através do telefone. Agora, o que a gente precisa ser um pouco mais criativo? Já que eu tenho essa ferramenta, como é que eu levo mais através dessa ferramenta? Como é que eu consigo falar, pô, vou aproveitar esse esporte competitivo para começar a falar um pouco mais de saúde, de educação e implementar as características tradicionais de um esporte que até então para nós era tradicional, que é o esporte é antigo, mas o game é novo, o esporte é novo. Então, vamos aproveitar o que ele tem de bom. O processo de inclusão dele é fantástico, ele já nasceu para ser inclusivo. Falta aplicabilidade, falta a gente aproveitar mais essa ferramenta que está pronta. E é a ferramenta que a gente está falando que não tem fronteira, não tem barreira, é globalizado, a linguagem, a gente já provoca que qualquer criança ou PCD comece a querer falar inglês, porque o jogo, como é que é o nome do jogo? Sim, Free Fire. Você não tem um jogo com nome em outra língua, todos são. Isso que você falou é interessante, tem um menino, hoje já não é menino mais, mas eu conheci, ele era menino, né, da natação, ele aprendeu o inglês, olha que coisa incrível, ele é deficiente visual, ele aprendeu inglês por causa de jogos. Então isso para mim também possibilita oportunidade, né? Isso para mim é inclusão. Porque você já traz esse deficiente visual, começa a jogar Cria um estímulo. e que talvez os pais, vamos pensar os pais desse menino, imaginavam isso, que um dia ele ia poder jogar e até aprender uma outra língua através do jogo, porque ele foi fuçando ali e tudo. Então, olha que coisa incrível essa capacidade que tem de alcance. Então, é igual você falou. Então, e aí vem mais esses jogos agora que está na mão, está no celular, literalmente. Então, o acesso está muito fácil. Então, isso para mim entra muito do que eu acredito de inclusão, do que eu entendo de inclusão, que é você permitir o acesso e realmente você fazer a diferença. Se a gente levar isso para o... Vamos falar um pouco do perfil econômico do Brasil hoje. O Brasil hoje, 63 milhões de pessoas vivem com até R$500. Por que isso tem a ver com os jogos? Esse público, 94% estuda em escola pública, 98% nunca teve acesso ao segundo idioma e 79% não tem nenhum tipo de qualificação profissional. Fala assim, mas espera aí, então, mas eu tenho uma ferramenta que eu consigo falar de qualificação profissional, que eu consigo falar de inclusão diretamente, Sim. que eu consigo levar um segundo idioma. O que falta fazer? Construir um papel de política pública. Isso. Acho que aí, se a gente for por esse caminho, a gente está falando de social e está falando de econômico. As marcas precisam começar a enxergar um pouquinho como dialogar com esse público. Sim. Porque automaticamente, na prática, eu estou falando de inclusão, na prática eu estou falando de responsabilidade social, na prática eu estou levando os temas que são todos do mercado corporativo para um ambiente extremamente invisível. Eu acho interessante, você não precisa ser um expert, você precisa entender dos jogos ou saber jogar até mesmo.
Olha o que a gente consegue trazer aí só desse processo, do quanto ele pode ser inclusivo, do quanto ele pode fazer a diferença na vida das pessoas, e independente, né, de quem seja. Então, realmente, para mim, eu acho que dá para você usar muito isso. Assim eu poderia falar da natação, assim você poderia falar de um esporte coletivo, de qualquer esporte, eu acredito que a gente poderia falar, trazendo tudo isso que a gente conversou. Você imagina, a gente vem de esportes tradicionais. Sim. E a gente já está conseguindo falar de maneira razoável, Claro, dentro de um ambiente do esportes. Você imagina que o ganho de experiência que a gente vai ter se a gente pega uma equipe que respira isso, que tem um hábito, que tem um comportamento para isso. Nós vamos conseguir trazer para a pauta de política pública, de inclusão, a prática e a experiência de quem está fazendo, só que de uma maneira estruturada, protocolar. Sim, a gente falou de referências, eu até vejo assim, eu tenho filhos pequenos, meus filhos, eles já brincam disso aí e acaba que assistindo até alguns, né, que já são profissionais da área, e aí se tornam referências. Então, eu garanto que antigamente, vamos pensar, o que você quer fazer? Futebol. Hoje, essa gama, ela cresceu, isso é excelente. Isso, para mim, é ótimo. Eu vou te falar, o que eu tenho escutado, inclusive dessa galera de esportes, é que hoje o Free Fire é mais forte do que o futebol. Olha porque isso. ele só precisa de um... E a habilidade ele consegue construir sozinho. E eu digo também que aí entra o que nós estamos falando, né, de se movimentar, de fazer alguma... Então, se você cria um programa que possa... levar isso, conscientizar, educar, ensinar, porque eu vejo que muitas coisas é a simples falta de conhecimento, Sim. A pessoa não sabe o que fazer. Então, imagina se você cria esse hábito, vamos usar assim, né? Então, você sabe que o cara, para jogar, ele faz tudo isso aqui, ele come bem, ele dorme bem, ele faz atividade física. Exato. Olha o que nós estamos falando aqui, né? Que realmente o quanto isso vai fazer diferença. E o impacto, quando a gente impacta, você sabe, você melhor do que ninguém sabe que você impacta num ecossistema familiar. Sim, Você tem uma criança em casa, só tem uma coisa fundamental que consegue mudar o comportamento de qualquer família, que é a criança. Se a criança entende que ela precisa comer melhor, se a criança entende que é importante ela dormir melhor e fazer atividade, a família vai ter que absorver por bem ou por mal. Vai. Então você não está impactando, é quase que 1:4 se a gente fizer uma proporção do Brasil. Então você imagina a capacidade. Razão. Pensando na minha casa, e às vezes você está nos acompanhando aí, tem filho, né? Exato. O quanto muda a dinâmica da casa pela criança, né? Pelo filho, porque você vai fazer essa atividade aqui, vai fazer, então realmente... É a mesma coisa que fazer dieta sozinho. É difícil, né? É impossível. Então, assim, ou a família entra em dieta... Você tem razão. Você sabe que quanto eu, atleta de alto rendimento, tem que ter uma alimentação regrada. Então, tem acompanhamento nutricional. Muitos falam, era difícil seguir a dieta? Claro que era. Não é uma coisa que você fala, poxa, então você sai aí... Você não passa a deixar de gostar ninguém de chocolate. Ninguém te oferece, você quer uma salada, né? Não é assim, né? Você quer um lanche. Vamos sair hoje para comer um alface? Um alface. Se você recebeu esse convite, pô... Foi maldade. A minha família, ela acabava absorvendo isso. Então, muitas coisas que meus filhos comem hoje é porque teve essa rotina. Então, olha o quanto isso pode impactar, né? Realmente é algo incrível. Você falando, já veio isso, eu falei, é verdade. E a criança... minha família seguia isso. Exato. Comigo. A criança, assim, quantos não você precisa falar para uma criança e não vai fazer diferença nenhuma? Sim. A criança, ela segue pelo exemplo. Assim, ele quer fazer o que você está fazendo. E se a gente leva isso para uma larga escala, as crianças que vão seguir esses profissionais de esportes, eles vão seguir não só o que ele está fazendo quando ele está jogando. Segue o estilo de vida, eu diria, não é? Estilo de vida. A hype, né? Isso. Agora você... Tô lá longe. Aí eu aproveito aproveito o feedback do meu de 17, que solta umas palavrinhas de vez em quando, eu guardo no vocabulário. Isso é ótimo. E trazê-los para conversar e dialogar sobre esse ambiente. Sim. Porque assim, a gente é de uma outra geração. Claro. E as gerações estão ficando muito mais aceleradas. Então assim, tem coisa que para nós é tradicional e para eles não é. Agora, o que a gente quer é que eles sejam influenciadores de fato.
mas positivos, não né? positivos, Isso, exatamente. Como é que a gente leva ele para impactar de maneira positiva Isso. a maior quantidade de gente possível? Sim, Isso não tem mais volta. A internet, a conexão, sim, o mundo globalizado sim. através das redes, não tem mais como voltar Sim. atrás. Então, como é que a gente usa isso de maneira mais positiva? Assim, quando você pega um jogador desse, a gente pode aproveitar para ele falar de temas extremamente importantes. Cara, galera, ele precisa falar assim, galera, já praticou, fez seu treino físico de hoje? Quanto Porque vale? hoje eles não são mais a TV, igual você falou, né? Então Não. tudo é no celular, Streamer. mesmo seja o jogo, mas ele está acompanhando também esse Tá daí, com né? 2, E 3 telas. imagina o quanto pode influenciar, né? Então ser a referência, como a gente está falando, né? E aí ele traz para perto dele essas pessoas, porque é isso que hoje a internet faz, né? Exatamente. Então você acaba acompanhando essa pessoa e ela se torna aí seu amigo, você acha que é bem íntimo Tem gente que eu conheço que fala que senão ele é meu amigo de Face. Verdade, A né? pessoa não conta falando, não, eu conheço, ele é meu amigo de Isso, Face. isso. Para a gente que é da geração mais analógica, é difícil de entender, mas para eles isso é comum. Então, já Claro. que é seu amigo de Face, cara, você deve partilhar de algumas questões que fazem sentido para os dois lados. Sem Por que dúvida. não levar essas questões importantes, esses temas importantes? Então, Eu sempre digo, porque é saber usar. Eu exato. acho que é isso, né? Então, eu também acho que não tem volta, veio para ficar e o quanto a gente pode usar isso agora para que a gente possa fazer a diferença, né? Eu digo que o legado não é o que você deixa para as pessoas, e sim nas pessoas. Nas pessoas. O que você vai deixar para essa geração? Um exemplo, o que nós vamos deixar, o que eu vou deixar para o meu filho, para os meus filhos? Exato. Então, sim, se ele quiser fazer o esporte, ou se ele quiser fazer a natação, enfim, o que ele quiser fazer, escolher, mas que ele busque ter essas referências, não só do pai, mas ter essas referências para que ele entenda o quanto é importante a inclusão de fato verdadeira. A sociedade, né? O ser humano Sim. foi feito para viver em sociedade. Sim. Viver em sociedade nada mais é do que inclusão, né? É. A gente fala que não tem como não ser inclusivo se você é sociável. Então, a gente nasceu para ser sociável. Agora, hoje, obviamente, você tem um efeito externo da globalização, aceleração, acelera, desacelera, questão de capital e tudo Claro. mais. Como é que a gente traz isso de uma maneira mais delicada, né? Como é que a gente fala isso de uma maneira mais suave? A gente não precisa se chegar para uma criança e falar assim, você precisa fazer isso, ela não vai fazer. Não vai. Ela não vai fazer. A gente Concordo. sabe. Agora, quando ela vê você fazendo, ela vai ver. Por isso que os heróis são importantes, por isso que os atletas são importantes. Cara, quantas vezes você não chegou alguma criança, pô, eu quero ser igual a você? Eu lembro na Paralimpíada do Rio 2016, eu ouvi muito isso aí e ali eu fui entendendo ainda mais, fez mais sentido a inclusão do que nós estamos falando aqui. Porque eu via crianças sem deficiência ali, na arquibancada assistindo, e ela olhava para mim e falava, olha Daniel, meus pais me trouxeram aqui para te ver nadar, e ele não tinha deficiência, né? Então, e ele falava, olha, eu quero ser como você. Então, olha que coisa incrível, né? As barreiras foram quebradas através da ferramenta esporte. Claro que ali era um alto rendimento, estava buscando a conquista e tudo, que também não tem nada de errado nisso, mas é muito além disso. A referência. É a referência. Então, assim, hoje, voltando a falar aqui dos games, isso movimenta milhões de pessoas. Tem arquibancada até, o pouco que eu acompanho, eu vejo, é sensacional, a galera vibrando, né, torcendo. Exato. E talvez aquele que está torcendo e vibrando seja um garoto que era parecido com esse garoto que estava lá em 2016. Que precisava dessa inspiração. Precisava dessa inspiração. Então, eu sou apaixonado pelo esporte, nesse sentido. Né? Então, realmente, assim, uma coisa é claro que a gente falar de alto rendimento e tudo, mas a gente pode trazer tantas coisas do que eu aprendi para a minha vida, mas vamos falar do esporte, né? Dessa ferramenta linda, e ele foi feito para isso, né? A ideia do esporte, por mais que a gente fale da competição, ele não foi feito para competição de uma maneira geral. Sim. A competição é para estimular toda a outra base, porque ele é um filtro. Exato. Nunca vai dar para todo mundo ganhar, tá? Aí é uma das belezas do esporte. Mas também nunca vai dar para todo mundo perder. Você precisa seguir pelo menos aqueles padrões. Isso o esporte faz como ninguém. Chegou no final, você não vai ser um atleta de alto rendimento, você saiu com o seu caráter formado. E a gente não está conseguindo aproveitar isso. Isso é verdade. Eu conheço muita gente que me encontra, né? Acabou virando
amigo mesmo e tudo. E aí me fala, cara, você sabe que eu nadei? Ou você sabe que eu fiz aquele esporte até meus 18 anos, federado e tudo. E ele começa a resgatar muitas coisas daquela época, que aí entra o caráter e tudo, que ajudou e que hoje ele é um cara que trabalha e tudo, né? Vive a vida, tem a família. Mas ele aplica isso no dia a dia ele dele. Aplica no dia a dia. Sempre o mercado corporativo, por exemplo, se quisesse entender de planejamento, era só sentar com alguém do esporte. Verdade. Porque não tem nada mais planejado do que um ambiente de alto rendimento. Eu lembro quando eu sentava com a minha equipe. Aí a gente ia conversar e aí você fala, não, 4 anos a gente planejava o ciclo ali, né? Então, o ciclo olímpico. Sabendo que, cara, tem... Quando você ia estar melhor, quando você ia estar mais ou menos, quando você ia estar pior. Exato. Aquelas palavras que você escutou a vida inteira de macrociclo, mesociclo e microciclo. Isso, exatamente. Nada mais se você leva isso para um padrão de empresa, é ciclo de lançamento de produto, desenvolvimento estratégico. Sim. Você imagina você implementar. E a gente só fala de meta, resultado, acompanhamento, hábito, gerenciamento, motivação. Sim. Assim, é tão mais fácil e falta a empresa, se ela puder enxergar isso, tanto que você tem grandes empresas de sucesso que boa parte delas, os gestores ou os próprios presidentes vêm do ambiente esportivo. E você perguntar para ele qual que é a principal influência, o Jorge Paulo Lemann, por exemplo, ele sempre coloca para mim, o que foi determinante para mim foi o esporte e o tênis. O que você delega o seu sucesso empresarial? Ele sempre coloca em primeiro lugar a questão do esporte e do tênis, que é o que a gente está falando. Traça o parâmetro. Eu li um livro que executivos eles escreveram um parágrafo. Executivos de sucesso. Todos eles fazem o esporte. Continuam fazendo. Né? Então, porque está no dia a dia, é um hábito. Dia a dia é o hábito. Eu acho que é isso que realmente resume muito o que a gente está falando. Né? Porque a partir do momento que a inclusão for um hábito, olha o que eu vou dizer aqui agora, vai fazer parte. Não precisa pensar. Não precisa pensar. É natural. Né? Então claro a gente não vai precisar ter tanta propaganda. Isso, a gente vai ser intuitivo, vai ser natural. Conto com você para isso. Mas, já começamos. Já claro. Mas eu vejo isso. E aí fala, sonhos? Sim, claro. Mas sonhos são aí para que a gente trabalhe realmente para poder concretizar isso. E aí eu vejo muito isso. Então, os meus filhos, a inclusão para eles, horas que eles estiverem na adolescência, já não vou nem dizer na fase adulta, mas na adolescência, já vai ser um hábito. Natural. Ele não precisa parar para falar sobre esse assunto. Exato. Inclusão, a gente quer que daqui a um determinado momento as pessoas esqueçam o que é essa palavra. Sim. Elas vivenciem esse processo. Inclusão, mas o que quer dizer? Tem alguém que não pode? A gente precisa fazer com que as pessoas daqui a um tempo não precisem pensar sobre isso. Que é o modelo de gestão que a gente está falando desses executivos que vieram do ambiente esportivo, que usam o ambiente esportivo. Ele não precisa parar para pensar, eu estou usando a lógica do esporte, da meta, do resultado. Não, ele já faz isso de maneira natural. Quanto mais natural você faz, mais fácil, menos energia você consome, menos estresse você consome. E hoje a gente sabe que o estresse ele é uma doença crônica, né? Tudo isso que a gente está falando, o desequilíbrio de tudo isso leva ao estresse. Então, quando você pega esse eixo entre atividade, alimentação, exercício, sono, no final disso é estresse, que é o grande problema do mundo moderno. Acho que hoje a gente está falando de modernidade, para mim também é o estresse, e aqui eu acho que a gente pode deixar um conselho também. Sim. Procure algo que te faça bem, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a pessoa encontrar isso. Você sabe que na atividade física especificamente, a gente sempre, várias pessoas devem ter te perguntado isso e sempre vêm me perguntar assim, qual que é o melhor esporte para mim? Perguntam muito isso. Aquele que você gostar e se sentir bem fazendo. Seja o ciclismo, seja pedestrianismo, badminton, futebol. É aquele que você fala assim, vou jogar futebol hoje. Eu falo para minha mãe isso aí. Minha mãe é difícil fazer atividade. Mãe, vamos lá, ela tá bem, viu? Tá bem, aí já tem um aninho já que tá indo muito bem. Faz muita diferença. Mas é isso. Ela, mas eu não gosto disso. Não é o que não gosto. Procure o que goste. Exato. E que já vai se movimentar, já vai fazer isso, né? E encontrou. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Porque não tem problema mudar também. Não. Você fala, eu sempre gostei disso, mas tudo bem. Cara, quem gosta de esporte normalmente, mesmo que ele tenha preferência de algum, ele gosta de esporte de uma maneira geral. Verdade. Então, ele vai querer brincar de qualquer outro esporte e vai ter mais facilidade em qualquer outro esporte.
Pô, vou fazer um desafio pro Serginho aqui, que eu sei que você é parceiro dele. Pô, hein? os Cadinha? É, Pô, Escadinha, na hora. Tô no time aqui agora, já Tá pera, fechado. perdeu. Não, vamos ligar pra ele hoje, já fazemos um desafio. Agora o bicho é competitivo, hein? Ih, rapaz, ó. Pô, de vez em quando eu vou na casa dele, a gente fala assim, não, vamos bater a bola. Ele quer meter treino, correria. Eu falei, Não, Serginho, não, aí também não, né? Vamos só jogar, né? Isso. Só jogar tá bom. Mas vamos, e ele ainda vai falar assim, não, que eu vou nadar também, pô. Ah, não sei não. hein? Esse é falador, cara. Mas vamos fazer, vamos fazer o convite pra ele, que é um cara que com certeza... Eu puxei isso aí porque essa é outra coisa que o esporte nos ensina, né? As conexões que fazem, Sim, né? Porque sim. você... E vai pra vida inteira. isso daí te faz bem também, né? Então, procure algo para fazer, né? Acho que é... E quando você consegue encontrar um esporte, o esporte ele é uma ferramenta que facilita mais a questão da aderência à atividade física. Isso. Quando você só faz atividade física, pô, você não tem, o estímulo é menor. É. Você não está competindo com nada. O máximo que você compete é assim, hoje eu vou dar 3 voltas no quarteirão mais verdade. rápido. Quando você encontra um esporte, aí você encontra o que a gente fala de um gatilho. Hoje a gente pode falar, você pega o beach tênis, por exemplo, que é um esporte hoje que avançou no mundo inteiro, no Muito, Brasil, cresceu. Cresceu demais. Aí eu é esporte ou não é esporte? Eu me aventurei nisso aí, hein? Você tá abusado, né? Você é meio abusado. Então, falaram, é fácil jogar. Eu falei, então eu vou jogar isso aqui. E falaram muito sobre a inclusão do esporte, que terceira idade joga, criança joga. Eu joguei, só pra eu ter uma ideia, joguei com meus filhos, Isso aí. que tem 8 e É isso 6 que eu ia anos. falar. E que experiência incrível, gente. Aí eu te pergunto, Experiência incrível. beach tênis é esporte? Tá? Se a gente, aí vamos trazer, a gente não sabe muito, vamos trazer para casa. Pô, então ele gera exercício Sim. e é competitivo. É esporte. É. Aí o beach tênis ele trouxe, resgatou uma coisa super importante que é difícil, exatamente o que a gente estava falando. Ele conseguiu trazer um esporte extremamente inclusivo. Sim. Porque é exatamente o que você falou. Primeiro, onde ele é jogado. Então, assim, do ponto de vista, para quem vem do lado técnico, a areia é o melhor lugar para você. Nossa, preparo físico ali. Preparo físico, menor índice de lesão, porque você tem menos atrito. E você tem um gasto calórico maior, de 40% maior, só para você estar na areia. E aí você consegue se ajustar em termos de níveis. Sim. De o vô joga com o neto, que joga com o filho, que joga com a mãe. Então, aí é super inclusivo. Aí o que você consegue fazer? Para que essa pessoa que adotou o esporte, ela fala assim, para eu melhorar no beach tênis, eu tenho que fazer o meu treino. Eu vi muita gente que joga fazendo academia daí. Porque Por causa do beach tênis. Por causa do Isso beach tênis, exatamente. Aí, então, você imagina, do mesmo jeito, eu sou especialista em Free Fire. Bom, mas para fazer o Free Fire, você precisa treinar. Porque ou qualquer esporte. Fortalecer. Exatamente. Então, para eu fazer a natação, eu tinha que fortalecer, que na natação só eu não conseguia. Então, eu tinha que fazer academia. Então, acho que tudo isso mostra realmente o quanto é importante o esporte. Meu irmão, a gente tem assunto para ficar aqui 2 horas. Mas eu quero te fazer um desafio agora. E lá vem ele. Não, vou te propor algo. Bora. Pra gente poder encerrar isso aqui, mas a gente tem que fazer pelo menos um por mês. Tá bom. Fechado. Beleza? Tá mais que fechado. Desafio aceito. Mas foi uma alegria. Uma alegria minha poder estar com você. Pessoal, foi diferente isso aqui, espero que você goste, né? E aí que ficou o desafio, ele tem que aceitar agora. Vamos ver aí, vai. Não, já tá fechado. E você tem um outro desafio, né? Nós vamos ser vamos falar coach, mentor, vamos arrumar outro nome, mas nós vamos ser os idealizadores de como a gente entende. Vamos trazer na pauta técnica o que quer dizer o esporte. Vamos pegar nossa experiência do tradicional, vamos chamar de tradicional, para o esporte. E vamos aplicar para saber qual é o resultado. Aí, depois de 90 dias, a gente vai falar assim, tá vendo? É assim que acontece. Mas você tem que voltar antes de 90 dias. Não, já vamos começar... A gente faz de novo. Tá fechado. Beleza, fica um grande abraço para você. Pede pro pessoal curtir meu canal aí, seguir, inscrever. Você entende aí, te quero ver isso agora. Pede pro pessoal aí, vai, poxa. O negócio é o seguinte, vocês já viram que a gente tem um domínio absoluto sobre a questão da tecnologia. Eu queria agradecer ao Daniel, que apesar de... esse pouco é muito tempo, já é um irmão e é assim que a gente se trata, até pela questão de propósito. E dá uma curtida pro Danielzinho. O Danielzinho tá dizendo que agora vai jogar vôlei, me chamou para natação. Mal sabe ele do tamanho da minha boia. Minha boia tá motorizada, deixa comigo. Um abraço, Daniel, obrigado. Obrigado. Pessoal, então se inscreva, ativa o sininho aí, comente o que achou desse vídeo. Comente, vai exatamente. Voltar, né? Tem que voltar. E as perguntas também, que é super interessante. Faça perguntas, porque no próximo daí a gente pode responder algumas. Eu acho que isso é interessante e válido.
Mas obrigado, meu irmão. Obrigado a você que acompanha aqui. Deus abençoe. Um grande abraço. Valeu!